Bem-vindo ou bem-vinda à minha possível última aula de JSON e expressões. Hoje vamos trabalhar na prática com a opção item. Eu já falei em outros vídeos aqui do curso, mas do jeito que eu vou te mostrar aqui, eu ainda não mostrei nas outras aulas. Mesmo que você não tenha adquirido o curso JSON e expressões, pode ficar nessa aula, que isso aqui vai ser muito útil para você e você vai conseguir entender bem. Eu estou com uma simulação aqui de de um pequeno fluxo, onde o gatilho é o gatilho do Telegram Trigger e poderia ser também o do WhatsApp, que eu vou mostrar aqui a diferença, certo? Então ele vai chegar aqui algumas informações, nome, o ID, a mensagem, e eu preciso dessas informações neste último nó aqui. Como vocês podem ver, deixa eu executar ele aqui. As informações não estão chegando aqui. Então eu vou te mostrar a maneira errada de fazer e depois vou te mostrar a maneira certa de puxar esses dados e usar o item ou first ou last. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. O jeito errado, você vai vir aqui direto e vai puxar as informações do nó de gatilho. Aí você vem, eu preciso do ID, eu preciso do... Eu até puxei do local errado. Vamos puxar aqui do chat. Preciso do ID, eu preciso do primeiro nome e eu preciso do texto, né, da mensagem. Aqui, como ele está chegando do Telegram, ele veio como número. Você tem que mudar para string. Se fosse do WhatsApp, ele já vinha como string direto, ok? Você vai executar. Ele não causou nenhum erro, ok? Aqui, em tese, ele está funcionando perfeitamente. Só que tem um problema. Quando a informação é retirada diretamente aqui do nó de gatilho, esse nó aqui é o nó que está chegando a informação. Então, ele não passou pelo fluxo aqui e você está puxando ele diretamente. Como você está puxando aqui o item, quando você está usando aqui o item para puxar a informação, o N8N não sabe a ordem das informações que você quer. Por exemplo, digamos que a pessoa mandou aqui várias mensagens juntas, ou chegou várias informações no mesmo nó aqui. Então, a automação não sabe qual que você está puxando, porque você está usando o item. Se você usar, por exemplo, first, ele vai puxar somente a primeira. Se você usar o last, ele vai puxar somente a última. Vai acabar que vai dar errado, certo? Por quê? Você tem que usar aqui item. Vamos manter aqui no item. Você precisa colocar um nó sempre depois aqui do gatilho, um nó de Edit Field, Data Transformation e Edit Field. Vamos chamá-lo de agrupar. Agrupar dados. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou puxar as informações para meio que fazer uma filtragem, né? Ele vai fazer uma filtragem das informações que eu quero, que passe para o fluxo. Eu quero somente o ID, eu quero o nome e eu quero o texto. Vamos mudar aqui o ID, porque precisamos colocar string, senão vai dar erro, e executar. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou lá no último nó, deixa eu executar ele aqui. Vou lá no último nó, que eu preciso puxar aquelas informações. Ao invés de eu puxar aqui, pode ver que eu estou puxando do Telegram, que é o nó de gatilho. Não deve ser feito isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui. Aqui é o ID. Então, eu vou procurar aqui agrupar dados e vou puxar o ID daqui. Correto? Agora eu posso manter no item. Vou explicar por quê. Então, vamos continuar aqui. Vou lá novamente agora no nome e vou puxar aqui o nome. E eu vou puxar aqui agora a mensagem. Beleza. Agora sim ele vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque eu estou puxando os dados daqui que já está dentro da automação N8N. É como se o N8N colocasse um código em cada mensagem para saber a ordem. Agora que ele já entrou na automação, o N8N meio que tem um código na mensagem e você vai usar o item, ele vai saber qual é a ordem correta das mensagens. Então, aqui não vai dar erro. Outro ponto que é extremamente útil. Digamos que você fez a automação toda focada aqui no Telegram e você não usou o agrupar.
Vamos fazer aqui um teste. Deixa eu deletar, tirar ele aqui. E vou usar aqui, aí eu venho, digamos que você não usou, tá? Não usou agrupar, aí você simplesmente tirou o nó do Telegram. Ah, eu preciso usar, agora é o WhatsApp. Vou ativar ele aqui. Se você executar, ele vai dar erro, olha lá, tá vendo? Ele deu erro. Aí você tem que ir lá fazer, puxar todos os parâmetros aqui do WhatsApp. E como eu já falei, você puxar as informações diretamente do gatilho de entrada, puxar as informações do nó de gatilho é errado. Se você tiver criado aqui, ó, esse nó de agrupar, deixa eu tirar ele aqui. Opa, aqui deletar. Aqui você foi esperto, né? Foi um cara ou uma mina esperta e já fez o nó de agrupar. Vai tornar a sua vida muito mais fácil. Você vai executar. Aqui ele vai dar erro porque a gente não puxou os parâmetros ainda no nó agrupar, certo? Aqui está nulo. O que você faz? Você simplesmente vai puxar os dados aqui do nó agrupar. Agora eu posso deletar aqui. Aí não precisa fazer tudo de novo, só puxa os dados. Aqui é o ID. Então eu quero o ID do WhatsApp, vai ser o número de telefone. Aqui o nome, posso puxar, vamos puxar aqui, ó, do name. Aqui na verdade, pode deixar aqui, não tem problema não, por enquanto. Aqui, ó, texto, a mensagem, opa. Qual que é a mensagem? É o body, certo? Vamos executar. Então, aqui você viu que deu certo, ele já puxou todas as informações. Aqui que é a chave de segredo. Digamos, essa automação que é simples, mas digamos que a sua automação é enorme. E tudo que você fez, você puxou aqui do nó de gatilho. Então você vai ter que mudar todos os parâmetros. Se você tiver feito do jeito certo, puxado de todos os parâmetros, puxados daqui, de agrupar os dados, a sua automação já está pronta. Você não vai precisar, sem esse nó aqui, você ia ter que entrar nesse daqui e atualizar os dados. Você teria que entrar aqui e atualizar os dados. Então você tem que entrar em toda a sua automação para atualizar os dados. Só que com esse nó aqui, o agrupar dados, está tudo pronto. Você não precisa mexer em mais nada. Então, você atualizando apenas um nó, você mudou o gatilho, correto? Então você vai atualizar apenas um nó, que o restante da automação está toda atualizada. Ficou claro para você? Fica muito mais fácil. Aqui, uma informação de extremamente importância. Você já viu que ter um bom conhecimento em JSON e em expressões vai te ajudar a praticamente salvar sua vida nas automações. A maioria dos erros é porque você não está sabendo criar as expressões e formatá-las do jeito certo, e também você não entende de JSON. 95% da automação do N8N é JSON e expressões. Então você tem que saber isso. Então eu vou fazer um negócio muito bacana para você. Eu criei um curso completo para expressões e automações, que é esse curso aqui, ó. O valor dele é de R$ 69,90, muito barato. Mas eu vou manter até dezembro ou até formar os 100 alunos. Já estamos com mais de 80 alunos. A hora que chegar em 100 alunos, ele vai voltar para o preço de 69. Ou se não chegar aos 100 alunos, que vai chegar muito rápido, eu vou finalizar esse curso, esse preço, em dezembro, e em janeiro ele vai voltar para 69. Então, eu vou fazer ele para você a R$ 29,90. Não é a mensalidade. E esse é o preço do curso, tá? Você vai adquirir esse curso por apenas R$ 29,90. Mas é limitado. É o 100 primeiro, que já está quase lá. Ou se não completar o 100, que eu acho muito difícil, em dezembro eu vou encerrar. E em janeiro ele vai voltar para o preço de R$ 69,00, que é um preço muito bom, tá? Mesmo assim, é um preço muito bom para você fazer um curso de qualidade. E isso vai te ajudar demais. Além também de você ajudar o canal para trazer mais conteúdos gratuitos e que vão te ajudar demais. Porque a gente precisa também de ter uma renda, né? Simplesmente o AdSense do YouTube não paga nem minha internet, na verdade, né? É porque esse ramo é muito limitado, né? Ele é muito nichado. Então ele vai ter poucas visualizações cada vídeo. Para você ter uma renda interessante no YouTube, tem que ser um canal que traga muitas visualizações
que não é o caso deste canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero muito que você faça o curso de JSON e expressões por apenas R$ 29. Cara, dependendo do lugar, você não compra duas cervejas com R$ 29. Aqui em Divinópolis, a cerveja aqui é R$ 18. Então, é o preço de menos de duas cervejas. Você está fazendo um curso que vai te ajudar para a vida inteira. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula. Valeu!